Todos nós. Pessoal, muito boa tarde, tá? Para vocês, os alunos da Unilago, do 7º período, os alunos do 5º período, os alunos do 6º período, os alunos da Liga Acadêmica de Oncologia. Muito boa tarde. A gente sempre tem um probleminha aqui na hora da tecnologia de botar tudo isso em dia, mas vamos lá. Gostaria de apresentar a todos vocês, dando continuidade aos nossos temas de oncologia, da disciplina de oncologia do 7º período da Faculdade de Medicina da Unilago. Gostaria de apresentar a todos vocês a doutora Ana Maria Nasser, que ela é médica, especialista em cuidados paliativos, trabalha conosco aqui no INCA Rio Preto, aqui no Instituto do Câncer Rio Preto. E eu convidei a doutora Ana para vir falar para os alunos da medicina, os alunos da Unilago, os alunos de outras faculdades, a todas as pessoas, a todas as famílias, a todos os pacientes que eventualmente necessitam de alguma informação a respeito dos cuidados paliativos. Um tema muito importante, um tema que eu gosto muito importante dentro da oncologia. Doutora Ana, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, por você ter aceito nosso convite. Obrigado pelo seu carinho, a sua disponibilidade em dar-nos alguns conhecimentos, dividir com a gente um pouquinho da sua experiência. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite ao Dr. Osvaldo, ao pessoal da Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica da Medicina Unilago. É uma honra participar dessa live. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Ana, eu sou médica especialista em cuidados paliativos. Atualmente eu trabalho no serviço de cuidados paliativos do Hospital de Base, trabalho no SAD da Prefeitura e no INCA Rio Preto. Hoje a nossa proposta é falar um pouquinho sobre o tratamento multidisciplinar do câncer, com foco em cuidados paliativos. Meu objetivo com esse bate-papo é falar um pouquinho sobre definição e conceito de cuidados paliativos, objetivos, indicações, sintomas e terminar falando um pouquinho sobre a função e o desenvolvimento do trabalho da equipe multidisciplinar. E depois a gente abre para uma discussão e um bate-papo, tirar as dúvidas. Então, começando um pouquinho sobre conceitos, né, definição. Quando que surgiu? Os cuidados paliativos surgiram em 1960 no Reino Unido e a pioneira dessa abordagem terapêutica foi a Cicely Saunders. Cicely Saunders foi enfermeira, assistente social, médica e autora dos principais livros e conceitos que a gente tem dentro dos cuidados paliativos. Da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção, alívio do sofrimento, identificação precoce, avaliação impecável da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Uma definição extensa, né? Mas que a gente consegue, na prática, traduzir como uma abordagem terapêutica multidisciplinar, que trata de pacientes com doenças crônicas, progressiva e irreversível, visando a qualidade de vida e o manejo dos sintomas, tanto os físicos quanto os psíquicos, através do enfrentamento da finitude e evitando medidas que a gente chama de distanásia, medidas que prolonguem a vida de maneira desproporcional. No decorrer da aula, a gente vai retomar esse conceito para ficar bem claro, que eu acho que é importante a gente sair daqui hoje com isso bem claro na nossa mente. Então, a maioria das pessoas entende a chegada do médico paliativista, né, do médico especialista em cuidados paliativos, nesse cenário, né, num cenário onde já acabou, não tem mais nada o que fazer, é o fim da linha. E, na verdade, não é.
Na verdade, o objetivo dessa aula é fazer vocês entenderem que o cenário é um pouquinho diferente dessa barreira. Então, retomando um pouquinho conceitos e termos, é importante a gente tomar bastante cuidado, ter bastante delicadeza em alguns termos, né? O cuidado paliativo é uma modalidade de abordagem terapêutica, assim como existe tratamento cirúrgico, tratamento radioterapia, tratamento quimioterapia, existe o tratamento paliativo. Então, o cuidado paliativo é um tipo de tratamento, uma abordagem terapêutica. O que é terminal é a fase da doença e não o paciente. A doença é inicial, é avançada e é terminal. Então, o que é terminal dentro de um conceito adequado é a fase da doença. Não existe paciente terminal, existe paciente com doença em fase terminal. E outro conceito também que a gente não julga adequado é aquele, o paliativo vai fazer só conforto. Não, o paliativo, entre inúmeras coisas, entre comunicação não violenta, entre manejo de sintomas, entre enfrentamento de finitude, vai fazer medidas de conforto. Então, o paciente não é paliativo. O que é paliativo é a abordagem terapêutica. O paciente não é terminal. O que é terminal é a fase da doença. E o paliativo, entre inúmeras coisas, também proporciona medidas de conforto. Falando um pouquinho sobre a indicação, esse gráfico é super interessante e é muito importante que a gente compreenda cada detalhe dele, né? Aqui onde a gente tem o conceito doença, a gente tem o diagnóstico de uma doença grave, por exemplo. E aí, nesse momento do diagnóstico de uma doença grave, eu tenho ali em rosinha, lilás, a proposta curativa, a proposta de tratamento curativo, e eu tenho em azul a proposta de cuidados paliativos. Vamos exemplificar para ficar bem claro para todo mundo. Então, eu faço o diagnóstico de uma doença oncológica, eu vou passar pelo cirurgião oncológico, eu vou passar pelo oncologista clínico, e a gente vai desenvolver toda uma proposta de tratamento curativo para aquela doença do nosso paciente. No momento, eu já tenho indicação de começar com um médico paliativista. E aí eu queria deixar bem claro que não estou dizendo que não tem cura, tem sim cura, mas aqui a atuação do médico vai ser menor com relação à proposta curativa. A atuação do médico paliativista vai ser menor porque nós vamos fazer o manejo de sintomas, nós vamos deixar o paciente confortável para receber a proposta curativa, a gente vai ter uma atuação menos frequente do que o oncologista cirúrgico, do que o oncologista clínico, a gente vai fazer manejo do sintoma psíquico, como é que o senhor está se sentindo diante desse diagnóstico grave? Começou a fazer quimioterapia? Vamos manejar os sintomas da quimioterapia para continuar caminhando sem perda de qualidade de vida. E aí, no desenvolver da linha do tempo que a gente tem aqui, a doença pode se tornar refratária aos tratamentos. A gente vai tendo linhas diferentes, pensando nesse paciente que eu exemplifiquei, paciente oncológico, linhas diferentes de abordagem, de tratamento, e pode ser que a doença vai se tornando refratária a esse tratamento. Até que a gente chega num ponto de incurabilidade, né? Um ponto onde a doença se torna incurável, e aí a ação do oncologista cirúrgico, a ação do oncologista clínico vai se tornando limitada, e a atuação do médico paliativista vai se tornando mais ampla. Ele vai demandar visitas mais frequentes ao médico paliativista para controlar o sintoma, uma vez que a doença vem progredindo e se tornando refratária e impossibilitada de contenção, até que a gente chega no momento onde há a incurabilidade e a ação do médico paliativista vai ser uma abordagem paliativa plena, onde a gente vai fazer exclusivamente o manejo de sintomas, porque a contenção da doença já se tornou improvável, não há mais possibilidade de a gente conter a doença. E aí é nesse momento que a gente faz a abordagem paliativa plena, e com controle dos sintomas, enfrentamento de finitude, até o momento que a gente faz
processo ativo de óbito, fase final de vida, e inclusive nesse gráfico a gente percebe que a atuação aqui do médico, da equipe, na verdade, de cuidados paliativos, ela acontece até depois da morte, né? Porque a gente não cuida só do paciente, a gente cuida do paciente e da família, e a visita pós-óbito faz parte da atuação do médico paliativista para acolher, para identificar um luto que não está caminhando de uma maneira adequada. A gente não quer que todo mundo saia sorrindo ou deixando de sofrer quando o seu familiar morra, mas existem maneiras, e a gente também se forma com uma habilidade de notificar e de evidenciar quando o luto se torna complicado, né? Então, a atuação do médico paliativista acontece também depois do desfecho da doença, que é a morte do paciente. Os objetivos de uma equipe de cuidados paliativos, o principal objetivo, o princípio mais importante da medicina paliativa é manter a autonomia do paciente, é perguntar para ele o que faz sentido e o que não faz sentido. Se é um paciente, vamos dar outros exemplos para a gente não ficar limitado no paciente oncológico, paciente com ELA, com esclerose múltipla, a gente sabe que existe uma fase da doença que pega a questão respiratória, que tem acometimento respiratório. Então, é muito importante que esse médico paliativista pergunte para ele se por algum acaso a sua doença te levar a um sofrimento respiratório, faz sentido para você fazer o buraquinho, fazer o matráqueo, se conectar a um BiPAP, a uma ventilação não invasiva. Então, essas conversas de evidenciando e sinalizando no prontuário o que faz sentido ou não para o paciente é função da equipe de cuidados paliativos. O nosso objetivo vai ser manter a qualidade de vida do paciente através do manejo de sintomas e do enfrentamento da finitude. Falando um pouquinho de manejo de sintomas, quais são os sintomas que a equipe de cuidados paliativos enfrenta, né? Os principais sintomas que os pacientes apresentam para a gente: dor, falta de ar, angústia, tristeza, náusea e vômitos, feridas, principalmente os pacientes com doença oncológica. O manejo de ferida tumoral é algo muito importante de atuar. O delírio, a obstipação. Eu vou dar alguns exemplos aqui mais para frente de uma atuação multidisciplinar de alguns sintomas para a gente tentar entender o bom funcionamento de uma equipe de cuidados paliativos. Vamos pensar então numa disfagia. O que é disfagia? Disfagia é a dificuldade do paciente conseguir se alimentar. Então, se eu tenho, vamos supor, um paciente com uma neoplasia de cabeça e pescoço ou uma neoplasia de esôfago, de que forma que a equipe de cuidados paliativos vai manejar esse sintoma? Vamos pegar esse exemplo. Então, o médico vai atender o paciente que vem relatando a queixa de dificuldade de se alimentar. A primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar para ele se ele já tem alguns conceitos que seriam importantes eu registrar em prontuário e eu defender que eles sejam válidos até o finzinho da vida dele. O senhor tem algum problema em via alimentar alternativa? Como o senhor se sente se algum dia a gente precisar usar algum dispositivo, como, por exemplo, uma gastrostomia, né? E aí cabe ao médico paliativista explicar: olha, não é uma gastrostomia para te tirar totalmente o prazer oral, de sentir o gosto, não. Seria uma via alimentar alternativa para eu poder suplementar quando tiver indicação, para eu poder passar o grande volume da comida, para eu poder te deixar hidratado de uma maneira adequada. Porém, nós vamos fazer um trabalho junto com a fono, para que você sempre mantenha o seu prazer oral através de mínimos goles, de picolés, de uma comida semipastosa, dependendo da atuação da nossa colega da fono, ajustar uma consistência adequada, mas desviar o grande volume da demanda de hidratação, alimentação e medicação por uma via alimentar alternativa. Cabe ao médico, vamos pensar ainda na função do médico,
manejar essa dor que tem ao engolir, avaliar periodicamente mucosite, afta, lesões na cavidade oral e tratar, deixar o paciente com a umidade da boca adequada. Muitos pacientes têm boca seca ou tem cialorreia. Às vezes ele tem boca seca por uma radioterapia, por alguma medicação que ele usa que causa boca seca. Às vezes é um paciente neurológico que tem a cialorreia. Quantas vezes a gente já não viu um paciente com um paninho assim babando bastante? Isso é extremamente constrangedor para os pacientes e existem excelentes medicações para xerostômicas, né, para a gente diminuir a quantidade de saliva. Então, o médico faz a autonomia do paciente, trata a dor, trata a lesão, vê se tem demanda para o odonto com caco de dente, com alguma coisa que pode estar machucando ele ao deglutir, faz esse controle da boca seca ou da cialorreia, e aí a gente vai começar a atuação multi. Vamos lá para a fono. A fono vai fazer teste, vai ajustar a consistência mais segura para aquele paciente comer. Vai ensinar manobras, tem algumas manobras, vai para frente, vai para trás, posiciona a cabeça de N maneiras, como que faz com que a deglutição aconteça de maneira mais segura e menos dolorosa, né, que evita microaspirações. A nutricionista vai tentar, junto da fono, ajustar a demanda de caloria ou de suplementação de uma maneira com mais volume, com menos volume, mais fracionado. O fisioterapeuta vai trabalhar a musculatura cervical. Muitas vezes o físio ou o próprio fono pode colocar bandagem para me ajudar em manobras para uma deglutição mais adequada e mais seguro. A enfermagem, se for um câncer cervical, um câncer de cabeça e pescoço com metacervical que tem alguma ferida importante na região do pescoço, a atuação do enfermeiro, da equipe de enfermagem, para deixar aquela região menos irritada, menos secretiva, menos dolorosa. Então você pensa, a gente está falando de um sintoma e eu já falei de N atuações do médico, fono, nutricionista, físio, enfermeiro, psicólogo, quando existem algumas doenças que me inviabilizam 100% da deglutição via oral. Por mais que a gente tenha um estímulo ou outro através de picolés, a grande maioria, né, não vai ter mais nenhum fornecimento de comida pela boca. Vamos lá com o psicólogo trabalhar como é que foi essa perda de função, porque perda de função também gera luto, não é só perda de parente ou perda de emprego, perda de função. Se eu tive um trauma raquimedular e me torno acamado, eu tenho luto pela minha perda da deambulação. Então, é um sintoma e olha quantas coisas a gente já falou de uma equipe multi inteira trabalhando para o controle de um sintoma. Vamos tentar exemplificar com outros exemplos. Aqui é uma paciente com uma neoplasia de parótida e imagina, a gente chega numa visita domiciliar para lidar com essa senhora graciosíssima, lúcida, come pela boca, varre a frente de casa, dobra os paninhos de prato, a filha tira a roupa do varal e ela dobra toda a roupinha que acabou de lavar para guardar no lugar certinho. Ela tem uma autonomia, apesar dessa extensão de ferida tumoral. De que maneira a equipe multidisciplinar vai enfrentar esse manejo de sintoma que é a ferida tumoral? Vamos lá. O médico vai fazer manejo de dor. O médico vai fazer tratamento de infecção de ferida tumoral. A ferida tumoral chega a um ponto que ela não fecha, não é como uma lesão por pressão ou uma ferida cirúrgica que o objetivo é cicatrizar. Esse estágio, por exemplo, de lesão numa paciente em abordagem paliativa plena não tem proposta de fechar. A nossa proposta é que ela conviva de maneira mais harmoniosa possível com essa lesão. Então, quando infectar, eu vou tratar a infecção. Quando tiver muito seca, eu vou hidratar. Quando tiver muito secretivo, eu vou secar, junto com a enfermeira que vai me ajudar a fazer um manejo adequado disso. Essa senhora não usa sonda, não usa gastrostomia, eu vou fazer a avaliação
frequente com a fono para manter a via oral, que é uma das coisas que mais faz sentido para essa senhora. O odonto vai me ajudar, o odonto teve uma participação maravilhosa no caso dessa senhora, tirando todos os caquinhos, porque ela foi submetida à radioterapia, e aí ela teve cacos que machucavam a boca, ela não tinha problema para engolir por causa da ferida por fora, ela tinha problema para engolir porque os caquinhos que alteraram os dentes dela através da radioterapia machucavam, então o odonto fez a extração desses cacos, não sei o termo mais adequado para dizer, desses dentezinhos pontiagudos que poderiam atrapalhar e machucar a língua. Um trabalho junto com a fono, um trabalho junto com a nutricionista para fornecer uma albumina para uma paciente que já tinha uma albumina baixa decorrente de uma síndrome tumoral, para a gente tentar não abrir mais do que a história natural dessa ferida. Né? O fisioterapeuta aplicava aquele TENS, né, o choque para soltar a musculatura cervical contralateral da lesão, porque era onde ela se apoiava, e ela comia e fazia manobras assim, então essa musculatura contralateral era muito tensa, a gente fez muita acupuntura. Essa senhora, ela já faleceu, ela faleceu sem via alimentar nenhuma, ela comeu até os últimos dias de vida dela, mérito do trabalho de uma equipe multi que estava extremamente alinhada. Então, isso tudo são exemplos da atuação da equipe multi frente a um único sintoma. Falando agora, assim, a gente acabou falando da atuação da equipe multi, quando eu exemplifiquei esses sintomas, mas falando um pouquinho mais sobre quão importante que é uma equipe multidisciplinar de cuidados paliativos, né? Primeiro, pensando no paciente, eu acho que mais do que esses exemplos eu não consigo esclarecer, assim, para o paciente é muito importante que estejam todo mundo alinhado, que toda a equipe esteja alinhada em prol do objetivo principal dele. Mas agora falando um pouquinho da visão da própria equipe, é muito mais fácil você carregar o piano quando você está dividindo entre 3, 4 colegas. A gente não pode esquecer que médico, físio, enfermeiro, nutricionista, paliativista é sempre ser humano cuidando de ser humano. Então vai ter dia que vai estar bem, vai ter dia que não vai ter mal, vai ter dia que vai estar mal, porque tem um familiar doente, porque tem um cachorrinho doente, porque o filho voltou da escola com febre, porque está com problema no trabalho. Então é muito importante que a gente tenha uma equipe para dividir a responsabilidade, no sentido de que vai ser bom para o paciente, mas principalmente também para a gente vai ser muito mais confortável lidar, vai ficar mais leve quando a gente tem uma equipe que a gente confia. Essa fotinha, assim, eu sou apaixonada por ela, porque eu acho que significa de maneira bem sutil a atuação da equipe de cuidados paliativos. Você vê, se cada um olhar para o seu objetivo, para o seu foco, a coisa não flui, chega até a estrangular, chega até a ser custoso, né? Enquanto que se há um momento de discutir caso, há um momento da gente focar no plano de cuidados, no plano terapêutico, o que é melhor para manejar esse sintoma nesse momento, a gente consegue focar e desenvolver cada um o seu trabalho de maneira muito mais leve, muito mais confortável. Eu gosto bastante dessa figura. Então, as reuniões de equipe multi são essenciais exatamente para isso, para cada um trazer uma pecinha específica da sua área de atuação, para a gente somar e montar o quebra-cabeça inteiro, né? Às vezes, nossa, já teve vezes que a peça fundamental do quebra-cabeça foi trazida pela equipe. Vamos dar um exemplo aqui de ambiente hospitalar. A gente tinha um paciente que tinha uma dor que não tratava. Eu fazia o manejo de opioide, o psicólogo abordava todas as questões de finitude, assistente social tentava a pendência financeira, e enfim, o que aconteceu?
A moça da limpeza que fazia a higiene do quarto, eu estou dando um exemplo hospitalar de um ambiente hospitalar que eu já trabalhei. A moça da limpeza fez um vínculo com ele, de segunda a sexta ela ia, fazia a higiene do quarto, e foi para ela que o paciente sentiu a empatia, sentiu a afinidade de se abrir. E aí ela trouxe para a gente, no momento de café da manhã, que a gente se reunia e todo mundo fazia parte, uma pendência familiar, uma questão de um filho fora de um casamento que trazia angústia e vontade de retomar vínculo nesse processo de finitude, inclusive de deixar registrado as coisas financeiras e deixar alguma herança para esse filho. Então, essas reuniões, elas são importantíssimas para somar. Soma para o paciente e soma para a gente, né? Às vezes o médico está lá focado em aumentar opioide, em prescrever adjuvante, em rodar medicações e fazer procedimentos. E não, o psicólogo, olha, peraí, que aqui é um pouquinho mais de angústia do que de dor orgânica em si, é o conceito que a gente chama de dor total. E a gente retoma, respira e foca o tratamento do paciente naquilo que é a principal demanda. Então, essas reuniões precisam acontecer. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, isso vai depender do volume, do funcionamento de cada serviço. E precisa determinar um tempo suficiente para todo mundo falar. Não é 40 minutos para o médico, 20 para o psicólogo, 10 para o físio, 30 para o enfermeiro. Não. É um tempo que não é uma palestra que tem que erguer a mão, é um bate-papo, discussão de caso, todo mundo aberto. Olha, esse caso mexeu demais comigo, né? Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente. Né? Então, essas reuniões de equipe, elas são extremamente importantes e essenciais para a gente conseguir desenvolver um trabalho de maneira adequada. Além do que, é dentro dessa reunião de equipe multi que eu vou falar, meu Deus, eu sou casada, tenho uma filhinha de 5 anos e estou tratando da paciente tal, que tem uma filhinha de 5 anos, que tem o cabelo cacheadinho igual da minha filha, e isso está mexendo demais comigo, e eu estou muito mal, eu estou muito entristecido, e aí nesse momento que a equipe acolhe e que a gente fala um pouquinho de ser humano cuidando de ser humano, né? Então essas reuniões também são essenciais para isso. É um projeto que todo bom serviço de cuidados paliativos chama de cuidando de quem cuida. Isso é essencial para o bom funcionamento e para a saúde mental dos profissionais que atuam como equipe de cuidados paliativos. E aí, voltando um pouquinho, né, naquela questão, voltando um pouquinho naquela foto inicial que eu coloquei para vocês, onde muitas pessoas acham que o cuidado paliativo chega nesse contexto, né? Não é bem assim. O cuidado paliativo, ele chega num contexto onde a finitude está próxima, onde a possibilidade de vida está se afunilando, mas o que a gente vai fazer do início da nossa atuação até o último dia de vida do paciente é extremamente importante. Se o paciente vive bem, o paciente precisa morrer bem. E para que ele morra bem, o cuidado paliativo precisa estar caminhando junto com ele. Então, é de extrema importância que a gente consiga diferenciar. Cuidados paliativos não é para paciente em processo ativo de morte, nas últimas horas de vida. Às vezes o cuidado paliativo atua anos de vida num paciente. Como eu disse no comecinho, inicialmente de uma maneira mais discreta, junto ao médico oncologista clínico, ao oncologista cirúrgico, com o passar do tempo, progressão de doença, impossibilidade de contenção de doença, com uma atuação maior, mas tem que ser uma caminhada leve, uma caminhada com manejo de sintomas e com suporte, né? E aí, pensando muito nessa imagem aqui, eu vou citar a Cicely Saunders, como eu disse, enfermeira, médica, assistente social e autora dos principais livros e conceitos de cuidados paliativos. Né? Essa frase dela é muito, muito, muito bacana. Ao cuidar de você, no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você,
que me importam até o último momento de sua vida e faremos o que tiver ao nosso alcance, não só para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para você viver até o dia de sua morte. Então, para encerrar, eu queria dizer para vocês que a equipe de cuidados paliativos não fornece dias de vida, mas fornece vida aos dias. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir para discussão. Obrigado, Ana. Mais uma vez, você sabe que eu sou seu fã. Gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho, tenho um carinho muito especial por você, por saber muito bem disso. E principalmente pela atuação, pela sua forma de atuar, por todo o carinho, por toda a sua dedicação que você tem aos pacientes em cuidados paliativos. Eu queria que o pessoal, os alunos mandassem as perguntas, alguém quiser mandar alguma pergunta aqui para a gente responder. Obrigado, sabe, do fundo do coração. Tivemos alguns transtornos aí para esse dia chegar, mas assim, eu queria muito que isso acontecesse, para que os alunos também vivessem um pouco mais sobre cuidados paliativos. E pensassem que cuidados paliativos não são apenas para pacientes oncológicos, né? Para pacientes neurológicos, pacientes cardiopatas, pacientes idosos, pacientes jovens, pacientes que tiveram um trauma raquimedular, um trauma crânioencefálico, que de uma forma ou de outra estão numa forma assim, vegetativa, semi-vegetativa, que tem algumas comorbidades, tem inúmeros problemas, né? Problemas físicos, emocionais. A família tem um papel fundamental nos cuidados paliativos, o paciente em si, enfim, vamos responder aqui umas perguntas. O pessoal eu recebi algumas perguntas aqui. O paciente em cuidados paliativos, ele precisa ficar internado, Ana? Perfeita pergunta. Existem diversas modalidades de tratamentos de abordagem paliativa. Existe a modalidade internação, que é quando o paciente tem alguma intercorrência aguda que demande internado. Ele pode ter alguma intercorrência que na rede de suporte dele não vai assegurar o conforto. Algumas equipes de home care conseguem proporcionar tratamento de pneumonia, de insuficiência respiratória em casa, mas outras equipes de home care não permitem. Por exemplo, um SUS. Eu trabalho num site, no serviço da Prefeitura de Rio Preto, que é de horário comercial. Então, se o paciente tiver uma pneumonia, eu consigo fazer uma medicação endovenosa em horário comercial, com avaliação diária. Mas se o paciente, por exemplo, tem uma insuficiência respiratória, um serviço de horário comercial não vai ser adequado para ele. Então, eu vou precisar da modalidade enfermaria. Nesse caso, então, a enfermaria para paciente que demande assistência 24 horas para ficar internado. Nós temos um modelo assistencial de ambulatório e consultório, que é paciente que tem sintomas relativamente controlados e que vai demandar visita periódica à equipe de cuidados paliativos. A gente tem assistência domiciliar, que é o home care, ou mesmo serviços de prefeitura, de assistência no domicílio, alguns com atuação 24 horas. Eu nunca vou precisar colocar ele numa enfermaria, no hospital, uma complexidade de hospital. E a gente também tem um modelo de hóspice. Hóspice são hospedarias para paciente em cuidados de fim de vida. Né? A Cicely Saunders, ela falou muito desse modelo de atuação de trabalho. Então, são clínicas, não diria clínicas, são hospedarias, né? Que é formada por uma equipe de cuidados paliativos que o paciente mora lá no fim de vida. É como se ele transformasse aquele ambiente numa moradia, mas
muito mais humano e afetivo do que um hospital, podendo levar o seu pet, podendo ficar com um familiar, podendo ter um jardim e fazendo algumas atividades que ele faria na própria casa. Então, respondendo de maneira bem objetiva, não, ele não precisa estar internado para receber cuidados paliativos. Ele pode fazer cuidados paliativos internado, no ambulatório ou no consultório, na assistência domiciliar e em hospice. Maravilha. Quando falar para o paciente que o tratamento dele vai mudar o objetivo, o foco, o tipo de cuidado, o paciente necessariamente tem que estar sabendo da sua real situação. E aí, qual a sua opinião, sua experiência disso aí? Perfeita pergunta. A gente entende que a verdade ela tem que ser oferecida e não socada a goela abaixo. Né? A gente tem que ter uma habilidade na comunicação e a equipe de cuidados paliativos tem essa habilidade de ir sentindo o quanto que o paciente quer saber. Já que a gente falou lá no meio da aula que a coisa mais importante do paliativo é manter a autonomia do paciente, é importante que a gente sinta dentro dessa autonomia o quanto que ele quer saber. Porque várias vezes não, algumas vezes o paciente não quer saber. Vou dar alguns exemplos, né? Eu já tive paciente que eu me apresentei, olha, boa tarde, eu sou a Ana, eu sou a médica especialista em cuidados paliativos e eu vim aqui para manejar a sua dor, para te deixar confortável, para tirar algumas dúvidas. Se você tem alguma dúvida do seu plano de cuidados, sobre tudo que a gente está oferecendo para cuidar de você. E aí a paciente virou para mim e falou assim: não, senhora, não, senhora. Eu quero que todas as coisas ruins você vai ali no corredorzinho e fale para minha irmã, porque eu só quero notícia boa. Eu já tive pacientes que olhou assim dentro do meu olho e falou assim: olha, que bacana que a senhora está me perguntando isso. Nunca ninguém me perguntou, mas eu não quero saber de nada agora não. Pode me repetir essa pergunta daqui uma semana no retorno? E eu já tive pacientes que na hora que eu perguntei, a senhora tem alguma dúvida sobre o seu plano de cuidados, sobre o caminho que a gente vai tomar daqui para frente? A senhora olhou para a filha e falou: mas eu posso? Porque nessa situação a filha pedia para nunca ser dito, né? Então a gente tem que ter essa delicadeza de ir sentindo quanto que o paciente e o binômio, o contexto paciente paliativo, paciente, desculpa, e família, nos permite dizer naquele momento. E não precisa ser muito engessado, assim, a vida tem que ser um pouquinho mais leve, não precisa, na primeira consulta de cuidados paliativos, você conseguir contar que não tem cura, que está em abordagem paliativa plena. Isso é uma construção, então, se a filha já me arregala o olho, se me chuta debaixo da mesa, olha, legal, bacana, vamos retomar essa conversa semana que vem? E aí, nesse período, você chama a filha para conversar e dizer, olha, do que você tem medo, me diga qual que é o seu plano com relação ao conhecimento da doença da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Então, assim, o que eu penso sobre quando contar e se contar, eu penso que a gente... Primeiro que, assim, a pessoa mais importante para aquele paciente é a família. E tudo que eu faço enfrentando a família é contexto para dar errado. Então, se eu sentir algum distanciamento da família em contar sobre esse diagnóstico, eu recuo um pouquinho, agendo com essa família em momento separado para depois retomar o assunto. E com relação direto ao paciente, eu acho que é muito importante que a gente ofereça a verdade. Ela tem que ser oferecida numa bandeja, não socada goela abaixo. A gente, no nosso dia a dia, a gente tem a nítida impressão, quando a gente faz o diagnóstico de um caso, especificamente um caso oncológico, a gente vê que algumas doenças são diagnosticadas, são iniciadas o seu tratamento com cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou tudo isso juntos. E a gente sabe que tem casos que a gente vê que são doenças mais iniciais. Tem aqueles outros casos que a gente sabe que tem aquele
estadiamento mais avançado, que a gente sabe que essa doença, muito provavelmente, daqui a um tempo, ela vai progredir, especificamente no caso oncológico. E a gente, quando detecta alguns casos de paciente em progressão de doença, a doença voltou, espalhou, a gente percebe que, às vezes, a família reluta em iniciar um tratamento. Por mais que a gente a gente identifica a necessidade dessa abordagem em conjunto, porque, afinal de contas, nós não vamos nos separar dos pacientes, e nem da família. Então, muito pelo contrário, provavelmente nessa situação, nesse momento, o vínculo vai ficar talvez até muito mais próximo, muito mais dependente, né? E a gente percebe que às vezes as famílias, os cuidadores, demoram para aceitar ou para a gente começar a falar desse assunto. Então, por isso que a gente não pode, em nenhum momento, demorar para a gente iniciar. E também não é uma hora para outra. Que você tem que introduzir aos poucos, olha, nós vamos começar talvez a discutir uma outra forma de tratamento, tratamento em conjunto com uma outra médica, com outra abordagem também, porque outras necessidades aparecerão ao longo do tempo. Né? Uma necessidade de uma dieta especial, a via de administração dessa dieta, um sintoma, uma falta de ar, uma náusea, vômito, dor, que é muito comum. Tipo assim, olha, você está lá com um paciente paliativo, o paciente tem um tumor de intestino, por exemplo, esse tumor cresceu, está dificultando a passagem de gases, está dificultando a passagem das fezes, olha, talvez vamos precisar fazer uma cirurgia, mas o paciente é paliativo. Não. Tem alguma cirurgia para você aliviar o sintoma daquele paciente. Ou uma colostomia, ou uma ileostomia, uma jejunostomia, uma gastrostomia para esse paciente se alimentar. Então tem uma série de coisas que a gente precisa olhar com carinho para dar essa qualidade e vida aos dias desse paciente e dessa família também, que está bem, né? Uma outra, por favor. É exatamente isso. Assim, se a gente pensar no gráfico da OMS, que eu adoro esse gráfico, ele não tem uma listra de assim, ele tem uma barra diagonal. Então, a transição, ela é tênue. Exatamente isso que você falou. No começo, é muito mais ampla a atuação do oncologista cirúrgico e do clínico, muito discreta a participação do paliativista, muitas vezes apenas para fazer vínculo, para lá na frente a gente atuar de uma forma um pouquinho mais frequente, mais ampla, sem aquela foice. Tchau, alta, segue com a Ana. Não é isso. É assim, agora nesse momento, vamos dar um respiro na químio e vamos lá manejar esse sintoma para a gente fazer um novo batelada de exame para ver que ponto que nós estamos e retomar um novo ciclo daqui a pouquinho. E esses procedimentos paliativos, cirúrgicos ou clínicos, eles são de extrema valia, assim, do mesmo jeito que a gente diz para os médicos que não podem ser engessados de só mandar para o médico paliativista no fim de vida, o médico paliativista não pode ser engessado de deixar de indicar ou de validar quando o colega indica radioterapia paliativa, hemostática, antiálgica, descompressiva, cirurgia paliativa, desvio de trânsito, gastrostomia, traqueostomia, o paciente com ela e com esclerose múltipla, eles fazem parte de comunidade de Facebook, de Twitter, desses trem tudo, eles sabem as fases da doença e eles já são condicionados a começar a pensar se quer fazer ou não. Então, nada mais justo que o médico e a equipe paliativista atue anotando as diretivas dele. Se eu tenho um tumor no reto com possibilidade de obstrução, olha, quando eu obstruir, eu quero fazer um desvio de trânsito. Então, não, por mais que eu tenha a opção de não fazer uma quimio, obstrução eu quero ir para o centro cirúrgico. Então, são coisas extremamente importantes da equipe de cuidados paliativos estar alinhando. A gente é como se fosse uma costura, uma agulha, uma linha que vai lá fazer na coxa de retalho, para naquele momento da obstrução maligna chamar o doutor Osvaldo, para no momento da pseudo-obstrução chamar a fono, a nutricionista, vamos que me ajudar. Então, é exatamente isso. Tem que ter flexibilidade dos dois lados. Uma outra pergunta aqui do Fernando. Ele pergunta assim: quando começar os cuidados paliativos? Pode começar ao descobrir o câncer para ter um acompanhamento?
Perfeito, Fernando. Se você for seguir o gráfico da OMS, é nesse momento que você deve, né? O vínculo com o médico e com a equipe de cuidados paliativos no momento do diagnóstico é contexto para dar tudo certo na caminhada do tratamento desse paciente. Ah, meu Deus, mas e aí se eu fui lá na Ana, quando eu descobri um câncer de mama, e a minha proposta foi curativa? Ok, do mesmo jeito que você recebeu alta do oncologista, vai fazer só um segmento, você também pode espaçar as consultas e, se for o caso, até, olha, que bom, seu tratamento deu tudo certo. Eu, como médica paliativista, tratei a sua dor no pós-operatório da mastectomia, tratei a sua neuropatia das mãos e dos pés durante a sua quimioterapia. O psicólogo fez o enfrentamento da finitude, a enfermeira cuidou aqui da área durante a radioterapia para não queimar. Puta, deu tudo certo. O doutor Stefano vai dar alta porque a doença foi curada. Amém. Aqui está o meu telefone, aqui está o meu contato. Fiquei muito feliz de fazer parte dos cuidados. Se qualquer coisa que você precisar, eu vou estar por aqui. Segue a sua vida e parabéns pela sua cura. E você tem um médico que tenha muita experiência nessa área, você tem muita experiência de cuidar e manejar os analgésicos, porque assim, você tem que saber, o manejo do analgésico não é simples. Quem acha que, por exemplo, dá lá um analgésico de dipirona com um tramadol, morfina, quando entrar com morfina, quando entrar com uma medicação mais forte, mas vai dar, olha, o fulano já está tomando morfina. Né? Então é um preconceito, vamos falar assim, muito errado, né? É feio até. Nossa, está no fim da vida porque está tomando morfina. Não é bem assim. Então, o manejo do analgésico, e assim, o analgésico opioide ele pode dar outros sintomas, como obstipação intestinal, né, Ana? Pode, às vezes você precisa mudar um pouquinho a alimentação para as fezes saírem de uma forma menos dolorida, né? Então tem todo esse manejo de sintomas. Não é que o paciente está cuidando, está com você no seu consultório, é que você está cuidando do paciente terminal, né? No final da finitude, no momento final da vida dele. Tem uma outra pergunta aqui. O paciente com cuidados paliativos, ele pode pedir para iniciar o tratamento paliativo? Pode e deve. É um direito do paciente. Pode e deve. O paciente paliativo, o paciente com tratamento paliativo, ele pode trabalhar, ele pode nadar, ele pode ir na piscina, pode dançar. Nossa, pergunta interessante, né? Andar de bicicleta, né? Pode e pessoa que deve. bacana, olha só, viver, né? Sim, esses dias no ambulatório que a gente tem lá no hospital, eu tive que fazer um relatório autorizando um senhor com uma neoplasia de próstata metastático a dirigir o caminhão. Por quê? Ele é um paciente idoso robusto, não tem nem desnutrição, mas ele teve uma complicação da quimio que foi encerrada. E ele trabalha, ele é extremamente funcional, ele tem uma funcionalidade de 80%. Às vezes cai para 70%, a maioria das vezes está 90%. E aí o médico dele falou, não, mas você não pode dirigir o caminhão. E esses dias eu fiz o relatório, eu falei, lógico que pode. Né? Então, o paciente pode ter relação sexual, isso é uma dúvida que às vezes as pessoas ficam com, ai meu Deus, mas está em tratamento paliativo, eu posso ter relação sexual? Pode, você pode fazer tudo que te dá prazer. Se você tem um tumor pélvico, que é alguma coisa que atrapalha essa relação, é função do médico paliativista ajudar a desenvolver de uma maneira adequada. Então, pode andar de bicicleta, pode pular de paraquedas, pode nadar. Esses dias eu deixei um paciente com gastrostomia nadar, cirurgião oncológico resolve depois se tiver problema, e pode. Tem que ter um profissional por perto para amparar, mas pode. Doutora Marcela falando aqui, ó, falta de conhecimento gera desassistência. É verdade, né, doutora Marcela? Cuidados paliativos é uma sentença de morte? Não. Cuidados paliativos é uma sentença de vida. Vida com qualidade, vida sem sofrimento, vida sem dor, vida sem estigmatização, né? O cuidado paliativo vai manejar os sintomas físicos e psíquicos do paciente para que aquela doença grave não tire a qualidade de vida. Eu só estou falando de vida, eu não estou falando de morte.
eu estou falando de qualidade de vida. Se a gente vive bem, a gente tem que morrer bem. E até que a gente morra, a gente ainda tem vida, e os últimos dias de vida precisam ser com qualidades e precisam ser com sintomas manejados. Não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida bem vivida. E lembrar, né, também, tem outra pergunta no meu WhatsApp. Doutor Oswaldo, em qual momento você indica aos seus pacientes e como eles recebem os cuidados paliativos? É que nós falamos agora, Fernando, isso não é uma coisa que você impõe, né? Não é uma coisa que você coloca de uma hora para outra. Então, geralmente, você tem que analisar muito bem assim, qual é a participação, qual é o nível de conhecimento do paciente em relação a essa doença. Nós também, nas cuidados paliativos, nós também temos situações que o paciente não quer, você percebe que o paciente não quer saber detalhes do seu caso. Sim. Você, olha, o seu fulano, olha, dona fulana, a senhora vai fazer uma cirurgia, vai tirar a mama toda, vai precisar tirar os gânglios da axila, olha, nós vamos poder operar a senhora porque tem uma manchinha no pulmão, tem uma manchinha em algum outro lugar, nós vamos mudar o tratamento. Entendeu? Então você não precisa falar que aquela manchinha é uma doença que se espalhou, enfim, tem uma série de abordagens para nós fazermos com o paciente e com a família. Se você perceber, às vezes, que o paciente não quer saber, às vezes a família você precisa chamar, talvez, num canto, num outro momento, e falar, olha, nós vamos conversar sério a respeito da evolução, né? Agora, também do outro, eu já tive casos, assim, por exemplo, que o paciente chegou e falou, eu não quero que a minha família saiba dos detalhes da minha situação, da minha doença. Você tem que respeitar, o paciente está lá, rígido, o paciente está consciente, sabe, ele está dentro das suas faculdades mentais, todas assim, todas normais, então você tem que respeitar, né? Já aconteceu isso também, o paciente desejar que não se fale nada para a família. Lá na frente é uma outra situação, né? Doutora, já estamos com mais uma última perguntinha aqui. Então, os cuidados paliativos não são apenas em pacientes oncológicos, né? Você pode dar alguns exemplos também de alguns casos também de pacientes que não sejam pacientes oncológicos que necessitem de cuidados paliativos? Podemos, ó. Fibrose pulmonar é uma doença que tem fase inicial, fase importante, fase terminal de doença. Vai demandar manejo da dispneia, fibrose pulmonar, esclerose múltipla, AVC, síndrome demencial é uma boa indicação de cuidados paliativos. Né, o paciente com síndrome demencial, ele chega num ponto que a gente não tem mais proposta de contenção de doença, né? Não é tão agudo como um câncer, mas ele vai cronificar e só vai perder funcionalidade. Ele andava, falava, comia e conversava, ele perde a memória. Daqui a pouco ele para de comer, daqui a pouco ele para de andar, daqui a pouco... Então, é uma doença que chega num ponto que a gente tem uma incurabilidade e vai demandar bastante manejo de sintoma. Então, síndrome demencial, fibrose pulmonar, AVC, esclerose múltipla, doença renal. A gente tem pacientes no hospital que tem alguma doença grave com indicação de transplante, que falhe na fila de transplante, ou que começa a ter intercorrência da hemodiálise e não consegue mais fazer hemodiálise. Ele vai ficar congesto, ele vai ter o prurido do renal crônico, ele vai ter a dor do imobilista, e cabe ao médico paliativista manejar essas coisas quando a diálise não for mais possível, né? Então, existem TCE, hemorragia intracraniana, então tem um leque, assim, muito, muito, muito grande. Eu faço testemunho disso porque, assim, eu como médico já vi muitas situações, pacientes não oncológicos, pacientes de várias faixas etárias, homem, mulher, enfim. Você via que, assim, a família não tinha conhecimento, eu sou também, assim, eu não era médico assistente, também não poderia, por questões óbvias, questões éticas, falar nada. E mesmo porque eu acho que muitos médicos assistencialistas, vamos falar assim, médicos que estão na assistência direta com o paciente, médicos especialistas, demoram para fazer isso.
demoram para indicar. Então é uma pena, é uma tristeza, é muito chato, muito essa realidade, mas ainda a gente percebe e vê que tem muitos médicos, muitos colegas que ainda não conhecem ou não encaminham para o paciente para fazer tratamento paliativo por causa, sei lá, de uma série de falta de conhecimento. Sim. Doutora Ana, muito obrigado. O senhor quer falar mais alguma coisa, mais alguma consideração? Muito obrigado a todo mundo aí que está nos acompanhando até agora. Muito obrigado pela, pela sua ajuda, por toda a sua disponibilidade mais uma vez, tá? Quiser comentar alguma coisa, deixar alguma palavra com suas considerações finais, por favor. Eu queria só agradecer o convite. Eu acho que, como defensora da causa, esse espaço é muito importante, principalmente para uma liga acadêmica, né? Eu acho que falta muito falar de cuidados paliativos na formação médica, não só na médica, mas pensando em uma liga acadêmica, assim, se a gente aprende a tratar do pulmão, se a gente aprende a tratar do rim, se a gente aprende a fazer operação, a gente precisa aprender sobre cuidados paliativos, porque independente da área que a gente for seguir, ele vai ser útil como pessoa e como profissional. Então, eu agradeço o espaço, queria parabenizar a Liga por abrir e se importar em falar disso na formação dos nossos futuros colegas e falar que eu fico à disposição. Ana, obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus, a todo mundo. Gente, ó, sigam aí nossa página, a Isso. página da Liga, da faculdade, da Unilago, do INCA, tá? Lá a gente vai começar a divulgar outras informações para vocês, para pacientes, para alunos, para quem está na fase de formação acadêmica, para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e nos próximos dias nós teremos mais informações aí para divulgar. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.